Povo de Deus, boa noite. Estamos mais uma live aqui na minha casa, pregando a palavra de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. E eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Então eu quero iniciar essa live fazendo uma oração ao nosso Deus. Então feche seus olhos onde você está e oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, porque o Senhor disse na Tua palavra que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas. E cremos que o Senhor está aqui em nosso meio, falando com cada vida que está, Deus, por essa live, até alcançando aqueles que vão ouvir depois dessa ministração. Pai, que tudo aquilo que seja falado seja para a honra e glória do Teu nome, para que todos vejam e saibam que Tu és o nosso Deus. Fala conosco, manifesta o Teu poder, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia. Creia, Deus vai ouvir a sua oração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Diga para Jesus: e creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, aleluia, Jesus, Te louvamos aqui nesta noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Diga pra Ele: nada é impossível para Ti, nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para Ti.
ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos somente de ti, Senhor. Aleluia. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde irei, Senhor? Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me, Senhor, move-me com teu amor e usa-me pra o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor, de mim mesmo, das tristezas, das angústias, aleluia. Me leva em teus braços de amor. Diga, então, inunda-me com teu amor, transborda-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me, Senhor Jesus, aleluia. Move-me com teu amor e usa-me pra o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Aonde irei, Senhor? Aonde irei?
Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me, Jesus. Move-me com teu amor e usa-me ao teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Senhor Jesus, ensina-me a ouvir o teu coração. Ensina-me a ouvir o teu coração. Nós queremos ouvir a voz do teu Espírito, ó Pai. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos para a glória do teu santo nome. Amém? Pega então nessa noite a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, lá no primeiro livro de Samuel, do capítulo de número 14. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 14. O título da mensagem de hoje já está aí, né, prefixado. Significa tenha um pajem. Não é pajé, né, de índio, né, mas um pajem. O que é um pajem? Eu vou explicar aqui através da palavra. 1 de Samuel, capítulo 14, o versículo de número 7. Um pajem de arma, né? Como diz. 1 de Samuel, capítulo 14, o versículo 7. Está escrito assim: Então, o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Esse pajem de armas, que era um ajudador, o que é um pajem? Pajem é alguém que serve como auxiliar de um guerreiro ou nobre, principalmente na preparação para a batalha. Então, pajem era alguém que estava do lado de um nobre ou de um guerreiro, principalmente na preparação para a batalha. Porque era o pajem que carregava as armas, o escudo, a lança, a espada, e era o pajem que auxiliava o guerreiro para a luta. Então o pajem era alguém preparado para estar do lado daquele que guerreia. Entenda, tenha um pajem. Você consegue entender isso? Tenha alguém do teu lado que te ajude nas horas da batalha. Não estou falando de Deus não, porque Deus sempre está conosco, Ele sempre vai estar. Estou falando de alguém aqui da terra, uma pessoa que esteja aí do seu lado, um amigo, um irmão, um parente, não importa quem seja, um irmão em Cristo, mas tenha um pajem de arma. Consegue entender já? Amém. Então vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, nós queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco nesta noite, usa a boca do pregador
Meu Deus, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Porque sabemos que a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Usa a boca do pregador e que a tua palavra vá e produza resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá? Como eu estava explicando, um pajem era um jovem, uma pessoa que servia como um auxiliar de um guerreiro ou de um nobre, principalmente na preparação para a batalha. A Bíblia diz que Davi foi o pajem de Saul. Eu quero que você volte comigo lá. Volta não, vá comigo até no capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Veja. O pajem é aquele que sempre está ao lado, ajudando, apoiando nos momentos difíceis. Olha o que está escrito aqui comigo. Veja. 1 Samuel 16, o versículo 21, que está escrito desta maneira. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Pajem, aquela pessoa que serve, para auxiliar o guerreiro na batalha, carregava as armas, o escudo, a espada, a lança. O pajem era responsável para auxiliar quem ia para a guerra. Então Saul teve Davi como seu pajem. Versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé, que era pai de Davi: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então veja que só pelo fato de Davi estar do lado de Saul, nos momentos difíceis, ele encontrava alívio, ele encontrava sossego. Tenha um pajem, alguém que você possa contar, alguém que você possa conversar, alguém que você possa abrir o seu coração, que vai estar ali para te ajudar. Tenha um pajem de armas. Vamos ver outro pajem? Aqui, 1 Samuel capítulo 14, volta comigo lá no capítulo 14, que agora é o pajem de Jonatas, não é? Onde nós lemos a princípio. Veja, 1 Samuel 14, o versículo de número 12. Pajem é aquele que é importante nas vitórias. Como assim? É importante você ter alguém do seu lado que vai estar contigo na hora da vitória, que não vai te abandonar nas horas difíceis, mas estará contigo no meio da vitória. Ele é, como posso dizer, ele é um ajudador para que você vença. Olha aqui, capítulo 14, versículo 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nos vou ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens. Devo explicar rapidamente. Os filisteus estavam em guerra com o povo de Israel, e ninguém queria até lá, porque havia muitos inimigos. E Jonatas sentiu no seu coração de atravessar e ir na frente. Só que aconteceu o quê? O pajem falou com ele: vai que eu vou contigo. E quando estão no meio dos filisteus, o que acontece? Enquanto Jonatas ia derrubando, atrás dele o pajem ia matando aqueles que estavam no chão. Olha como é importante ter um pajem até na hora da vitória. Alguém do seu lado que você vai poder contar, fazer: vamos, porque nós vamos conseguir.
Aí a pessoa fala, vamos. Olha, é importante ter alguém do seu lado que te anime, que te sustente, que te ajude naquele momento. Assim foi o pajem de Jonatas. E pajem é também até aquele que em alguns casos até morreria pelo seu senhor. Olha comigo aqui no capítulo 31, 1 Samuel, o capítulo 31, que é o pajem de Saul. Como disse, os filisteus sempre estavam em guerra com o povo de Israel. E numa dessas guerras, Saul se viu ali derrotado. E para não cair o seu corpo nas mãos dos inimigos, olha só o que Saul ele fez. 1 Samuel, capítulo 31, o versículo de número 4. Então diz Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele botou a espada e se lançou em cima da espada. Olha o versículo 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Existem pajens que, se tiver que morrer do lado do seu Senhor, ele vai morrer. A fidelidade era tão grande que ele não aceitava viver longe do seu Senhor. O caso aqui de Saul. Pastor, o que significa isso? O que é essa mensagem? Hoje, dia 20, é comemorado o quê? O dia do amigo. Provérbio 17 fala, amo o amigo em todo tempo e na angústia nasce um irmão. Eu pergunto para você, você tem alguém que você pode contar? Você tem alguém que, se você estiver passando por uma dificuldade, você pode abrir o coração para ele ou para ela, e eles não vão te julgar por aquilo que você está passando, e vão te dar uma palavra verdadeira, independente se for uma exortação, independente se for um consolo, independente se for uma palavra mais dura. Esse é o pajem de armas. É a pessoa que está preparada para estar contigo em todos os momentos. É aquela pessoa que vai te dar uma palavra para aquilo que você precisa naquele momento. E não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que você precisa naquele momento. Tenha um pajem de armas. Por quê? Primeiro é quem são aqueles que estão felizes com o teu sucesso. Independente seja pequenininho ou grande, um pajem é aquele que vai estar feliz com o seu sucesso. Fala comigo na terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Veja, João vai estar tão feliz, mas tão feliz. Olha só o que ele vai dizer aqui, veja. Terceira João, a terceira epístola, só tem um capítulo só. Olha o verso primeiro. João escreve assim, olha. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Um pajem é aquele que quer o teu bem, nunca vai querer o teu mal. E que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas aonde? Na verdade. João está tão feliz com o presbítero Gaio, que o testemunho que chega para ele, olha, Gaio está bem, Gaio está andando na palavra, Gaio está andando na verdade. O presbítero Gaio é uma bênção. E digo para você, se você não tem um pajem de armas, eis-me aqui. Ainda não tenho uma igreja, mas eu sou um servo de Deus. E eu quero ser o seu pajem de armas. Eu quero me alegrar com você. Eu quero dar uma palavra para o teu coração que você mais precisar. Quero até mesmo falar aquilo que você nem quer ouvir, mas precisa ouvir.
Porque o pajem é aquele que se alegra daqueles que estão indo bem. E eu quero que você vá bem nos seus negócios, eu quero que você vá bem na sua vida, na sua saúde, na sua casa. Eu quero que você vá bem em todas as áreas da sua vida. E vou orar para que Deus te abençoe assim, porque o pajem é aquele que se alegra, fica feliz com o sucesso de outros. E eu quero muito me alegrar quando você contar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero muito me alegrar quando você falar que, olha, pastor, Deus abençoou, levantou uma pessoa para me abençoar, olha, abriu uma porta de emprego, liberou uma bênção que estava retida, Deus me abençoou. Olha, eu vou ficar muito feliz, porque a minha felicidade é ver a tua bênção acontecer sobre a tua vida em nome de Jesus. E é por isso que eu creio que Deus está levantando hoje pessoas como pajens de armas para te ajudar. E se você não tem, estou aqui para te ajudar naquilo que você precisa até o dia que Deus permitir. O pajem são aqueles que estarão contigo até nas dificuldades. Lá no livro de Jó, eu quero que você vá comigo no livro de Jó, no capítulo número 2, quando Jó sofre todo aquele levante de Satanás, o diabo destrói tudo que Jó tem. Quando os amigos de Jó souberam como é que ele estava, olha o que eles fizeram. Jó, capítulo número 2, o versículo 11. Veja o versículo 11. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e consertaram juntamente virem condoer-se, consolá-lo, e dele e consolá-lo. Veja que os 3, quando souberam que o seu amigo estava passando por dificuldade, os 3 falaram: vamos lá consolar o Jó, vamos lá dar um abraço amigo nele, vamos lá ver a situação dele, vamos tentar ajudar de alguma maneira. A princípio, os 3 estavam com uma boa intenção, que é ajudar aquele que precisa. Versículo 12. E levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, porque já estava destruído, levantaram a voz e choraram. Você entende isso? Um pajem é aquele que chora com você, que está vendo a sua situação e não ri. Olha lá, bem feito, viu? Tá vendo lá, bem feito, falei, olha lá. Não, esse não é o pajem. Pajem é aquele que quando você está chorando, ele está chorando com você. Quando você está triste, ele fica triste pela sua tristeza. Esse é o pajem verdadeiro. Aqueles que ficam apontando lá, se for de Deus, não está passando por isso. Olha, diz que é servo de Deus. Olha, esse aí de Deus coisa nenhuma não. Esse aí não é pajem. Esse aí é secretário e secretário de Satanás, que veio para apontar e para acusar. Pajem são aqueles que estão do seu lado e sentem o que você sente, empatia. Eles não ficam felizes enquanto o seu amigo ou sua amiga não está feliz, enquanto o seu irmão ou sua irmã não está feliz, até chora. Veja que os 3 amigos de Jó ouviram falar que ele estava passando por uma dificuldade, e os 3 falaram: vamos lá, vamos ver o Jó, vamos tentar ajudar de alguma forma. Só que quando chegaram lá, viram Jó numa situação tão terrível, que eles levantaram a voz e choraram. Eles viram a situação de Jó e choraram. Continuando comigo, versículo 12. E rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Pajem é aquele que vai estar do teu lado e só vai abrir a boca quando for necessário. Ele vai ficar ali do teu lado, para você ver que você não está sozinho. Quando Jó viu os 3 amigos, ele se alegrou, mas a situação era tão crítica
que ele não pôde fazer nada. Segundo a palavra, fedia a chaga de Jó. Segundo a palavra, ele não tinha nem mais ele se coçava com um caco de telhas. O estado que Jó ficou. Mas os 3 amigos, a princípio, tiveram a hombridade de ir até Jó e chorar pela sua situação. Isso aqui vai ser para você que se você não tem ninguém que chore contigo na hora das dificuldades, eu sei que Deus já está te vendo. Mas quer dizer para você que eu quero estar orando com você. Eu quero estar chorando com você. Eu quero estar do teu lado, mesmo que eu não diga nada, mas quero que você saiba que eu quero estar do teu lado para te ajudar em oração. Para dizer para você, olha, eu estou aqui na hora que você precisar. Estou aqui para que você saiba que tem um amigo, um pastor que está orando pela sua vida. Então, pajes são aqueles que estão felizes com o seu sucesso. São aqueles que estarão contigo até no meio das dificuldades. E só tem um que pode morrer por você. Aliás, já morreu e ressuscitou para sempre, que é Cristo. Esse é o único que morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Esse é o único que, como pajem, viu a minha vida e a sua vida presa por Satanás e deu a sua própria vida para que nós hoje tivéssemos vida. Nós lemos aqui que o pajem de Saul, ele se matou porque viu que o seu senhor estava morto. Ele não queria carregar aquela vergonha, então ele se matou para que o seu senhor não ficasse sozinho nem na morte. E não é isso que Jesus fez por mim e por você? A palavra fala que nós estamos mortos em pecados e ofensas, mas ele nos vivificou, glória. Ele se entregou, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus é a melhor página que existe, porque ele está conosco todo o tempo, nos ajudando, nos auxiliando e garantindo que a bênção vai permanecer sobre nós e ainda quer nos levar para morar no céu com ele. Jesus é a melhor página. Olha o que diz aqui em Marcos 10. Estou terminando. Evangelho de Marcos, no capítulo número 10. Ele mesmo disse isso, veja. Marcos 10, o versículo 45. Marcos 10, o verso 45. Olha o que Jesus disse. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero te servir. Eu vim aqui para te servir. E Deus está levantando hoje páginas também para te ajudar. Aqui em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, no versículo de número 13, olha só o que está escrito, João 15, verso 13, Jesus falou assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele é o melhor pajem que existe, porque ele deu a sua vida por mim e por você. E digo que não somente eu, mas hoje Deus nos torna pajens. Como assim? Pessoas dispostas a ajudar, a orientar e até sofrer com os irmãos que estão passando a dificuldade. Onipresença tem um que é Deus. Mas vai que um dia você não me encontre, ou liga no meu celular e eu não posso atender, se estiver fazendo alguma coisa, você precisa de uma palavra e eu não esteja ali, eu sei que Deus vai estar, mas Deus vai levantar mais páginas para estar do teu lado. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim, veja, carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo número 3, olha só o que Paulo diz aqui, veja, Filipenses, o capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, olha, nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Que tudo que nós devemos fazer é ser para a glória de Deus, mas com humildade. Considerando as outras pessoas superiores a nós mesmos. Como assim, pastor? Sempre o servo está pronto para servir. A palavra nos ensina que um dia os discípulos estavam brigando entre si. Eu sou melhor que você, não, mas eu ando com ele, eu subi um monte com ele, mas eu dei no peito dele. Jesus entrou, viu os discípulos brigando entre si. O que ele fez? Ele saiu, voltou com uma toalha amarrada sobre a sua cintura, voltou com uma bacia de água. O que ele fez? Começou a lavar os pés dos discípulos. Naquele momento, toda briga acabou na hora. Toda discussão sumiu. E ali ele estava ensinando que quem quer ser grande tem que ser primeiro pequeno. Quem quer ser exaltado, primeiro tem que se humilhar. Não é a pessoa achando, eu posso. Não, nós não podemos nada. Se não for Deus em nossas vidas, quem seremos nós? Então ele nos mostra que nós temos que considerar nossos irmãos superiores a nós mesmos. Por isso que eu digo aqui, eu sou o teu servo. Estou aqui para te servir. Pode contar comigo. Eu quero ser um pai de arma na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero atender aquilo que você está passando. Quero entender e quero também te abençoar. Porque eu sei que Deus está vendo tudo, mas Deus está levantando pessoas para estar do teu lado, para te ajudar no momento mais difícil. Eu tenho certeza que Deus está levantando hoje pessoas só para te abençoar. Lá em Jó, onde nós lemos no capítulo 42, no versículo 10, olha só o que aconteceu. Eu sei de cor, mas eu vou ler juntamente contigo aqui, para não sair nas minhas próprias palavras, que Deus mudou a vida de Jó quando ele fazia o quê? Orava, não é? Leia comigo aí, Jó 42, o versículo 10, que fala assim, olha, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, está em Jó 42, 10, quando orava pelos seus amigos, aqueles que foram tentar ajudar e que estão sendo ajudados agora por Jó. Você entende isso? Eu estou aqui para te abençoar, mas você também vai me abençoar. Eu oro por você e você ora por mim. E as nossas orações vão chegar diante do trono da glória e verá a resposta de Deus para a minha e para a sua vida. Veja que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos e acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Em nome de Jesus, ainda este ano você vai ver uma bênção dobrada sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus vai dar homens e mulheres pajens para estar do teu lado. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Sabe por quê? Porque Deus te ama e tem uma palavra para o teu coração. E diz mais, que aqui em Tiago, capítulo 1, veja, então olha para aquelas pessoas que precisam. Abra comigo em Tiago, finalzinho da Bíblia, volta a Apocalipse, Judas, João, Pedro e Tiago. Tiago, capítulo 1, olhe para aqueles que precisam. Ajude com aquilo que você puder. Você pode fazer uma visita? Então vá. Você pode jejuar para alguém? Então jejue. Você pode dar um prato de comida para quem está pedindo para você na rua? Dê. Você está entendendo? Ajude como você puder. Não negue aqueles que estão precisando da tua ajuda. Deus está te levantando como pajem. A sua vida vai ser muito mais abençoada. A palavra do Senhor nos fala que nós temos a bênção de Abraão, que quando nós abençoamos, nós somos muito mais abençoados. E quem nos abençoa também é abençoado. Olha que bênção. Olha só o que Tiago diz aqui, Tiago, 1 versículo 27. Tiago, 1 verso 27, ele fala assim, olha, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha o que Tiago está dizendo. Visitar os órfãos. Quem são os órfãos? Os esquecidos, abandonados, seja por morte dos pais ou abandono, esse é um órfão. E as viúvas, que ficaram viúvas por ter perdido, o seu cônjuge.
visitai. Traduzindo, vai lá, ajude com aquilo que você pode. E Deus é tão bom que hoje pela manhã eu tive a visita de alguns, páginas, podemos dizer, alguns irmãos lá da outra igreja onde eu fui, em Jardim Primavera, vieram me visitar e nem eles sabiam o que eu estava passando. Também não conto. Quem me conhece sabe que eu não vou contar nada para ninguém do que eu estou passando. Eu conto para aquele que conhece a minha vida e o único que pode suprir todas as minhas necessidades. E só vou resumir para que os mais possam entender. A minha Coca-Cola acabou ontem. Aí não falei nada, fiquei pá, né, senhor? Na hora que se quiser ter condições de comprar, eu compro outra. Aí quando vieram visitar, uma página trouxe 2 litros de Coca-Cola. Ó, a bênção dobrada chegando. Eu glorifiquei tanto a Deus. Falei, olha, acabou ontem. E hoje Deus já providenciou. Estou aqui para dizer que é uma coisa pequenininha, mas que para mim tem muito significado. As coisas pequenas que precisam ser feitas na tua vida é o que tem mais significados. Para muitos, isso é bobeira, é besteira, mas para você se tem significado, então é importante. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele vai fazer coisas na tua vida totalmente abençoadoras. Coisas pequenas, coisas grandes, coisas maravilhosas. Ele vai fazer na sua vida se você tão somente entender o propósito que Ele tem para a sua vida. Seja você um pajem na vida de alguém, conheça algum irmão em Cristo, um parente que está precisando de um ombro amigo, que está precisando de alguém que esteja do seu lado, seja você um pajem. Hoje Deus te levanta como um pajem. Hoje Deus te levanta como uma pessoa que vai estar do lado, auxiliando, orando, abençoando como você pode. Uma visita amadora faz a diferença em muito. Uma visita faz muita diferença. Seja você um pajem. Seja você um instrumento de Deus aqui na terra. Eu termino a mensagem aqui em Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, o versículo 9. Aqui eu termino essa mensagem lendo o que o sábio Salomão disse aqui na palavra. Eclesiastes 4, versículo 9. Ele fala assim, olha, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Deus vai levantar páginas. Ou você seja o pajem na vida de alguém que precise. Porque você vai ser um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas para a glória do nome dele. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu quero ser esse pajem na sua vida. Quero dizer para você que você pode contar comigo. Você pode contar com as minhas orações. Você pode contar com a minha vida, porque foi para isso que eu vim, para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para liberar bênçãos do céu sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus está levantando hoje pessoas que vão estar do teu lado para te ajudar. E não somente em momentos de alegria, porque é muito fácil ter pessoas do seu lado no momento que você está bem, com dinheiro, com saúde, gozando do melhor da terra, isso é fácil. Agora, nas horas difíceis, é que você vai reconhecer os verdadeiros amigos. Mas hoje eu profetizo que Deus está levantando páginas que vão estar do teu lado. Seja um momento bom, seja momentos ruins, vai estar do teu lado para te ajudar, para te dar uma palavra, para orar pela tua vida e te abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Eu quero ser esse página na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Por isso eu quero que você feche agora os seus olhos, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós vimos hoje a importância, Deus, de um pajem de armas. Eram aqueles que estavam, ó Deus, capacitados, habilitados para ajudar os guerreiros, os nobres na preparação para a batalha. Meu Deus, hoje eu quero ser esse pajem na vida desta pessoa que
que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração, que precisa, meu Deus, de um conselho. Eu quero ser esse pajem na vida do teu servo, como também na vida da tua serva. Deus, levanta também homens e mulheres, pajens, que venham, meu Deus, estar do lado desse homem, desta mulher, ajudando, ó Pai, abençoando. Levanta pessoas para ajudar essa pessoa no seu trabalho, na sua casa. Levanta pessoas para ajudar essa pessoa em oração, Pai, em jejum, em consagração. Levanta, Pai, homens e mulheres que estejam dispostos a ajudar o teu filho como também a tua filha. E se essa pessoa está passando momentos difíceis, não tem um pai para ajudar, eis-me aqui, Deus. Eu quero ser um instrumento para abençoar a vida desta pessoa. Eu quero ser um instrumento para abençoar a casa desta pessoa. Eu quero ser um instrumento para abençoar, Deus, a família desta pessoa. Usa-me, Pai, conforme o teu querer. E assim todos vão saber que tu és o nosso Deus. Levanta homens e mulheres para abençoar o teu filho como também a tua filha. E tudo isso para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Senhor, creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso ver, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa ter falado profundamente ao teu coração. E vou terminar esta live, como sempre faço, abençoando a tua vida. Lá em Jó, no capítulo 42, depois que Deus mudou o cativeiro de Jó, diz a que Deus reverteu aquilo que estava no corpo de Jó, desapareceu aquela lepra, aquela enfermidade, as forças de Jó voltaram. Só que eu pergunto, como é que Jó iria se levantar financeiramente? Ah, pastor, Deus tem poder de fazer aparecer nada. Sim, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Mas qual é a mensagem de hoje? Tenha um pajem de armas na sua vida. Deus levantou não uma, nem duas, nem três, mas Deus levantou todos aqueles que conheciam Jó para ser pajem na vida dele. Aqui em Jó 42, versículo 11, diz assim: então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles, os irmãos, as irmãs e os que conheciam Jó, lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro.
Quer dizer que aquelas pessoas que conheciam Jó, que souberam da dificuldade que ele havia enfrentado, agora elas vão ser instrumento de Deus para abençoar a vida de Jó. Jó pediu para eles? Não. Jó fez o quê? Ele pegou o sacrifício que Deus havia dado nas suas mãos, que os seus amigos trouxeram para ele sacrificou tudo para Deus. Aí Deus tocou em todas as pessoas para abençoar a vida de Jó. Eu quero dizer para você que, da mesma forma como Deus fez na vida de Jó, Ele tem feito também na minha vida. Eu tenho uma lista de nomes de pessoas que têm sido usadas por Deus para me abençoar. Pessoas que foram tocadas por Deus para abençoar a minha vida. Estou pedindo? Não. Mas tem pessoas que foram tocadas por Deus para abençoar. Por isso, se você quiser abençoar, se quiser ajudar, está aí embaixo aí o meu Pix. Que Deus te abençoe. Pastor, não vou dizer nada. Que Deus te abençoe. Pastor, quero te abençoar. Que Deus te abençoe. A minha parte é pregar o Evangelho. A minha parte é trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para provar que Deus não se esqueceu de você. Seja de você um pajem na minha vida. Se você pode, se você tem condições, quer fazer, glória a Deus. Não quer fazer, glória a Deus. Não pode fazer, glória a Deus. Eu vou continuar pregando e abençoando a sua vida. Então eu fico por aqui. Um beijo no seu coração. Sexta-feira, estaremos novamente aqui às 7 da noite. Nós temos pregado os três piores sintomas da angústia. Falamos dos sintomas físicos, que a pessoa sente do seu corpo. Falamos dos sintomas psicológicos, que é da mente da pessoa. E sexta-feira agora vamos falar sobre sintomas espirituais, que acontecem, é real, e o diabo tem brincado contra as pessoas. Mas desde já eu quero profetizar que até os sintomas espirituais vão acabar de uma vez por todas em nome de Jesus. Sexta-feira, às 7 da noite, eu e o Senhor Jesus estaremos aqui esperando por vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.